Na tarde desta quinta-feira, eu tive a oportunidade de acompanhar o jogo do Santos contra o Internacional pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Tive até que fazer um cadastro lá no site do Internacional Mundo Colorado para poder ver o jogo. Não pagou nada e tal, era só fazer o cadastro, assistir, para acompanhar, né, essa partida importante que poderia colocar o Santos mais perto da semifinal da competição. Eu disse aqui para vocês já no canal que o emparceramento é pré-definido, então se o Santos passar do Internacional, ele pega o vencedor do confronto Atlético Paranaense e Flamengo. Lá do outro lado tem Botafogo e Palmeiras, Grêmio e Corinthians. E para minha alegria, vi uma partida muito boa do time do Santos, uma vitória por 2-0. Gol do Patati, gol do Miguelito, e podia ter sido mais. O Patati colocou bola na trave, ele perdeu um outro gol de cabeça, teve outras chegadas muito interessantes da equipe do Santos, que começou a partida tomando um pouquinho de pressão, mas logo conseguiu ter as ações da partida, e esse 2-0 coloca o time do Orlando Ribeiro muito perto da próxima fase. Joga semana que vem no CT Pelé com uma grande vantagem. Tá certo que o Internacional, segundo o narrador lá, Colorado, tinha alguns desfalques importantes, mas o resultado que o Santos conseguiu obriga o Inter a vencer por 3-0 para poder se classificar de forma direta. Então o Santos conseguiu uma grande vantagem, precisa ter o pezinho no chão, ter tranquilidade, mas pode chegar pela primeira vez na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. E o que dá mais confiança, além do resultado, é a forma como o time se comporta. O time Sub-20 do Santos é muito bem treinado pelo Orlando Ribeiro. Ele pode ter tido as dificuldades dele na equipe de cima, mas até pelo histórico recente de treinadores que passam pelo Santos, depois saem do Santos e conseguem se estabelecer, conseguir bons trabalhos e tal, pelo histórico que existe hoje no clube, a falta de comando, a falta de entrega e de seriedade ao lidar com o clube de parte do elenco, a gente percebe que o treinador geralmente ele tem a sua parcela de culpa, mas ele muitas vezes é engolido por uma bola de neve que não foi ele que criou, né? Então o Orlando Ribeiro, quando teve no Santos no time principal, fez lá o papel dele, entregou a equipe de forma tranquila e tal, mas no Sub-20, onde a pressão é menor, e onde os meninos têm uma perspectiva de futuro, eles sabem que aquilo é importante para que eles possam lá na frente serem aproveitados no principal, ou quem sabe serem negociados, jogarem em outros times. Eu sei que existe essa tranquilidade, essa facilidade para trabalhar, mas a diferença que existe entre o padrão tático do Sub-20 e do time principal é um negócio surreal, até em relação ao Sub-17. O time Sub-20 do Santos ele faz aquilo que as principais equipes do futebol brasileiro e até do mundo fazem. Defende, sai em bloco, tem associação, o jogo tem associação, o time não fica só atrás, o time tem contra-ataque, o time chuta de longe, né? Chega com bastante gente na área. Tudo aquilo que a gente queria ver no time principal tem no Sub-20 do Santos e tem outras equipes. É o tal do jogo associativo. E o jogo associativo é importante para que o talento apareça, o talento prevaleça, né? Quando você tem um coletivo estruturado, o teu talento consegue desenvolver melhor. Eu, por exemplo, sempre digo para amigos, pessoas mais próximas, que se o Neymar tivesse jogado naquela reta final, fora o time de 2010 e 2011, né? Mas se ele tivesse tido uma sequência com um time mais forte, mais bem treinado, ele poderia ter feito muito mais pelo Santos do que fez, né? Enfim, bom, história recente, né? O Rodrigo, o Santos chegou a ter um ataque Rodrigo, Gabigol e Bruno Henrique, e o time era mal treinado, né? Pelos caras que passaram, inclusive pelo seu Cuca, que tem muita gente aí que ainda baba o ovo desse cidadão, né? Que enterrou o Santos na final da Libertadores, inclusive. O Santos tinha esse ataque e não tinha jogo associativo, porque a ideia era defender e bola para frente, né? Jogo em velocidade, em ligação direta, conceitos atrasados, né? Enfim, eu estou falando tudo isso porque vocês viram até na thumbnail
que eu coloquei o Miguelito e o Ângelo, né? Dizendo que o talento precisa ser valorizado, incentivado. E eu dei toda essa ficha aí do jogo do Sub-20, porque eu vou falar do Miguelito, que esteve em campo pelo Sub-20, desceu, né, junto com o Patati para jogar essa partida, e vou fazer aqui uma comparação com o Ângelo. E vou dizer aqui para vocês o porquê que é importante você ter trabalho tático, você ter jogo associativo, para que os seus jovens talentos eles possam apresentar o que eles têm de melhor. E não ficar jogando num sistema em que eles têm que se defender o tempo todo, que eles têm que marcar o lateral adversário, né? Que eles quando pegam a bola ficam sozinhos porque não chega ninguém para tabelar, para criar uma jogada, e a torcida muitas vezes emprenhada pelo ouvido cai de pau, reclama, xinga e vai ajudando a desvalorizar a prata da casa, a desvalorizar o talento, sempre com a anuência, né, e com a falta de bom senso de dirigentes que não criam a condição própria para que esses meninos se desenvolvam. Vão lá, resolvam aí, né? Na história do Santos foi assim, sempre, mas com uma diferença. Em 2002, 2010, tinha gente para ajudar os meninos, né? Tinha caras mais cascudos para ajudar os meninos e caras que tinham liderança, que eram caras que você acreditava neles dentro de campo. Hoje, quem que acredita nos líderes do Santos, né? Difícil. Enfim, eu vou falar um pouquinho mais dessa vitória do Sub-20 e, claro, fazer esta reflexão sobre os talentos da Vila Belmiro. Meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitá.beef, no WhatsApp 11 987984884, 11 987984884. Se você estiver ali pelas redondezas da Vila Madalena, pode solicitar a retirada em loco, né, falando com o Marcão, então pode pedir o delivery também, tá certo? Tem toda a comodidade do delivery e dizendo que veio aqui no Canal 10 tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você está chegando agora aqui ao Canal 10, muito obrigado pela sua audiência, peço que você se inscreva, por favor, ative as notificações para que você receba sempre a lembrança de que um novo vídeo, uma live está no ar. Deixa o like, que também faz com que o nosso conteúdo seja mais recomendado dentro do YouTube. Se quiser também pode se tornar membro do canal. E mais um pedido, compartilhe na sua rede social. Aqui embaixo dos vídeos tem lá um link compartilhar. Vai direto para várias plataformas, tem Facebook, tem Twitter e tem o WhatsApp também, você pode compartilhar, tá bom? Meus caros, antes de falar do Sub-20, do Miguelito e tal, só dizer que passou na TNT Esportes, aliás, no nosso amigo Ricardo Martins está lá, né, acompanhando os jogos nos Estados Unidos. O Chelsea fez um amistoso, né, de pré-temporada. Não é jogo treino, não. Jogo treino que nem aquele que o Santos perdeu lá do Flamengo de Guarulhos, não. Amistoso com o Wrexham, acho que é assim que fala, né? Que é o time do Ryan Reynolds, se eu não estiver equivocado, o ator do Deadpool, né? E o Chelsea venceu por goleada 5-0, né? É lógico que o adversário não é lá essas coisas. Tem mais o Oba-Oba, porque acho que tem até um reality show, não é reality show, tem um documentário, né, acho que é na Netflix, claro, tem o Deadpool, que é o dono do time, presidente lá, o Ryan Reynolds. Claro que a gente tem que guardar as devidas proporções, mas foi a estreia do Ângelo, né? O Ângelo jogou pelo Chelsea e participou de um gol, né? Ele recebeu uma bola, entrou driblando, deu passe para um dos gols e foi muito elogiada a estreia do Ângelo, né, pela imprensa que cobre o Chelsea. E o Ângelo está só começando lá, veio um papo que ele ia ser emprestado e tal, não sei, vamos ver, né, se isso realmente vai acontecer. Mas no lance do gol, em outros lances, porque teve gente que pegou aí, fez melhores momentos e tal, ele teve no Chelsea o que ele nunca teve no Santos: jogo associativo. O que é isso? Ele pegou a bola, ele saiu driblando, alguém fez uma parede para fazer uma tabela. Ele pegou uma bola, o
cara já estava lá na ponta, ele meteu, que foi o lance do gol, né? Teve bola que ele pegou na área e cruzou, o sujeito subiu de cabeça, perdeu e tal. Então, assim, é algo muito embrionário, algo muito no início. Mas você percebe que o Ângelo, além de não carregar o peso que carregava no Santos, por causa da crise que foi instaurada pela incompetente diretoria que está no clube hoje, né? Além de não carregar o peso de ser o novo Neymar, né? O novo Rodrigo, não ter que aguentar as críticas injustas de parte da torcida do Santos, sem critério, sem embasamento, ele tá leve e tá jogando num time que é bem treinado, que tem investimento, que joga a principal liga do planeta em termos nacionais, né, que é a Premier League, vai jogar, se tudo seguir dentro do roteiro, e vai poder se desenvolver. Porque ele lá não é o salvador da pátria, ele vai entrar aos poucos, ele vai crescendo, ele vai aprendendo. Que é isso que precisa acontecer num time como o Santos, né? Por isso que o Sub-17 e o Sub-20 vão bem, o Sub-15 também, tanto é que o Luca Meireles, o menino que até o ano passado era destaque do Sub-15, nesta quinta-feira assinou o primeiro contrato como profissional do Santos. E ele já está atuando pelo Sub-17. Aliás, quem viu o vídeo anterior a esse, falei que ele foi importante na vitória, perdeu um gol, mas foi importante na vitória, né? Fez gol, deu passe na partida contra o Grêmio, no Campeonato Brasileiro Sub-17. Ele tinha um contrato de formação, que ia até abril de 2024, agora tem um vínculo que vai até 2026. Mais um centroavante que o Santos forma, que é o Luca Meireles. Então, por isso que o Sub-20, Sub-17, Sub-15 tem os resultados que tem, porque tem bons treinadores, tem jogadores de talento, jogam contra os meninos, obviamente, da idade deles. O Santos pegou o Internacional, que é um time muito forte, né? Nesse jogo do Sub-20. Só que eles têm essa condição de jogar de forma mais coletiva, porque a parte tática é bem resolvida, é bem desenvolvida, né? O que foi montado no Santos hoje, por exemplo, em termos de elenco, foi feito um negócio tipo uma colcha de retalhos. Teve jogador que foi o presidente que contratou. Por exemplo, os do Água Santa. Teve jogador que veio da cabeça do seu Edu Dracena, Auro, William Maranhão, entre outros. Teve jogador que veio pelas mãos de treinador, né? Treinador que falou, eu quero fulano e tal. E o cara veio, né? Aí fica um troço sem critério. E no final das contas, um monte de jogador que não tem capacidade de fazer o Santos jogar da tal forma associativa, que permite que o talento tenha mais facilidade para se apresentar. E no jogo do Sub-20, até o narrador colorado falou assim, brincando, né? Ele falou assim, esse Miguelito tá jogando de um jeito que a bola parece que cola no pé dele, ninguém tira. E o Miguelito foi muito bem no jogo. Foi muito bem no jogo. Aí quando ele entra no principal, o pessoal fala, pô, mas entrou no principal, jogou alguns minutos, não fez nada. Claro, quando ele entra, o time está se defendendo o tempo todo, ele tem que entrar para defender, né? Ou na ponta ou no meio, para tentar puxar um contra-ataque. Não tem esse negócio, ele pega a bola, passa um cara do lado, passa do outro, vem o centroavante, que é o Enzo, que é o outro boliviano, né? Faz um pivô para que ele dê e receba de novo. Não tem isso. Não tem isso. Tem a vontade individual de cada um. Se o Marcos Leonardo sai da área, né? É assim que a coisa funciona no Santos. É na base do vamos ver. Então, o Miguelito fez uma partida hoje que mostra o porquê ele já é titular da seleção do país dele. Principal. Seleção principal. Porque ele joga eliminatória de Copa do Mundo. Porque ele joga amistosos internacionais pela Bolívia. E aí você vê, ele bateu o pênalti, né? O lance do pênalti claro, né? Até o Patati queria bater também, mas o Miguelito bateu. Mas ele desfilou no jogo. Desfilou no jogo. Quem viu, quem pôde ver, eu sei que nem todo mundo conseguiu assistir pelo site lá do Internacional, mas quem viu, tem a mesma percepção que eu. Ele no meio virava, arrancava pela esquerda, passava na direita, vinha alguém. O Miguelito desfilou no jogo. Por quê? Porque o time é bem treinado. Porque o time tem a associação, né? Aí não importa se joga com 3 atacantes.
Porque a gente também ultimamente tem discutido, não, 3 atacantes, esse esquema infeliz e tal. O Santos jogou com o Miguelito, com o Fernandinho que é ponta, com o Patati que é ponta, e com o Enzo de centroavante. Mesma coisa, 2 volantes, 2 laterais, 2 zagueiros, normal, goleiro, aquela coisa todo mundo já sabe, né? E o time associou. Patati vinha, o lateral passava, fazia triangulação, o Miguelito ia para um lado, para o outro, o centroavante saía, alguém entrava nas costas do centroavante. Foi assim o jogo. Foi assim o jogo. E tem sido assim. Quem acompanha o Sub-20 sabe que é assim. E a mesma coisa acontece com o Sub-17. Existe padrão tático, existe jogo associativo. E aí o talento pode brilhar, né? No time principal, óbvio, não adianta só colocar o Miguelito, ou como antes era só colocar o Ângelo. Não era isso. Você tem que ter uma base tática e você tem que ter jogadores que sejam pilares para que esses meninos joguem. Então, de nada adianta você ter todo esse trabalho de base, renova contratos de jogadores, assina o primeiro contrato profissional, pinça alguém de outros clubes, aí destaque da copinha, não sei o quê, e coloca para jogar. Aí quando chega no último estágio, que é fazer parte do time principal, chega numa terra devastada. Um clube que não ganha campeonato faz tempo, que tem uma pressão desgraçada, que tem jogadores que não têm comprometimento com o clube, com a instituição, treinadores que passam já sabendo que vão durar pouco tempo, um clube que não tem disciplina e quando é imposta a disciplina passa-se do tom, eventualmente, e você fica nessa de ou é muito rígido ou é pouco rígido. E aí como é que você vai fazer o talento brilhar? Né? Vale a mesma coisa para os outros meninos, para o Ângelo, para o Marcos Leonardo, para o David. Eles vão jogar em seleção de base, deitam e rolam. Por quê? Porque tem jogo associativo. Chega aqui, molecada, vai lá na frente que nós vamos dar um chutão para você pegar aí, se vira. É assim que funciona no Santos ultimamente. O time que tem uma marca registrada. O Santos tem uma marca registrada para o seu time de base, que é o Meninos da Vila. O time que tem essa marca registrada não consegue fazer com que no final do processo esses jogadores sejam aproveitados. Aí sabe o que acontece? Ou você vende a preço de banana, porque o moleque não tem mais clima para continuar no Santos, como foi o Ângelo, você vai vender por pouco, vai vender mal, né? E vai usar isso como desculpa, porque vender mal, porque também não sabe negociar muitas vezes, né? Você vai vender por qualquer preço, ou então você não vai renovar, porque não deu certo aqui, daqui a pouco estoura em outro lugar. Ou então você vai vender por uma mixaria, né? Como é o caso aí das possibilidades de Lucas Pires e de Pirani, né? Claro, alguém vai dizer, não, mas para o que eles apresentaram tá bom. Mas vou te contar, tem jogador assim do mesmo nível que outros clubes vendem por um pouquinho mais, né? Mas tudo bem, não vou nem entrar no mérito desses dois nomes aí. Eu quis fazer esse vídeo aproveitando o gancho da vitória do Sub-20, que foi espetacular, para dizer que quando há trabalho tático e entendimento, os meninos conseguem mostrar o que eles podem. Quando eles chegam em cima, a bagunça que é o time principal, com pseudo-lideranças que estão mais preocupadas em não treinar no dia seguinte, em dar indiretinha em rede social, né? Em ficar de birra quando tem churrasco promovido pelo treinador, né? Aí chega o treinador também, dá-lhe chinelada no bom sentido nos caras, né? E tá tudo errado. Tá tudo errado. E aí o moleque de duas uma. Ou ele vai pensar assim, cara, preciso tocar minha vida em outro lugar, porque aqui não vai dar certo. Ou então ele vai seguir o mau exemplo. Vai seguir o mau exemplo. E aí vai se perder também no aspecto de cabeça. Então eu torço para que logo o Santos tenha uma outra visão no seu time profissional. Sabe por quê? Porque isso vai fazer com que o espelho para os meninos seja realmente positivo. Eles precisam olhar para o time de cima e ver lá a oportunidade de mostrar o talento que eles têm, como eles mostram jogando nas categorias de base. E que infelizmente o clube negligenciou nos últimos anos esse time principal e catando os moleques de qualquer jeito para jogar no time de cima, para salvar, se for possível, e vender o quanto antes para poder acertar as contas, fechar no azul, né? E usar esse dinheiro no fluxo de caixa para pagar salários de possantes craques do futebol mundial que existem hoje,
que estão hoje na Vila Belmiro. É uma coisa de outro mundo, né? Ou pior, ainda pegaram o dinheiro para contratar jogador. Até agora o Santos não contratou muita gente, né? Só o Dodô e o Jean Lucas. O Furt vai ser apresentado, vai ser anunciado nesta sexta-feira. E por que não anunciou mais ninguém? Porque eu estou desconfiado de que as negociações estão congeladas, porque talvez, se trocar de técnico na segunda-feira, talvez alguns nomes que estavam congelados descongelem e outros que estavam quentes vão para a geladeira. Não é informação, tá? É só um palpite, só uma percepção. Eu espero que o Santos me surpreenda. Anuncia aí o Pereira, que tanto falam, né? O Baço, o zagueiro. O Santos não consegue trazer o zagueiro do Arouca. Alguma coisa esquisita tem nessa história. Enquanto isso, a gente vai pegando no pé dos meninos. A gente não, eu não pego, né? Eu pego no pé de forma construtiva, educativa. Mas tem gente que pega no pé de forma odiosa. Aliás, o ódio que infelizmente faz parte do mundo do futebol hoje, ao ponto de uma transmissão da Copa do Mundo de Futebol Feminina ter que encerrar o chat porque um bando de mentecaptos imbecis estava lá falando um monte de bobagem a respeito do futebol feminino. E infelizmente, se dependesse de alguns idiotas que vivem do Santos, que mamam no Santos, não tinha nem futebol feminino aqui, hein? É que tem que ter porque é obrigatório pela Conmebol e pela FIFA. Esses daí, acho que por eles, se não precisasse, não tinha, né? Mas enfim, eu já falei outro dia, não vamos ficar dando visibilidade para quem é um zero à esquerda na vida. Tá certo? Então é isso. Lamentavelmente, parabéns para o Cazé e a equipe lá do canal dele por ter encerrado o chat. É uma coisa de louco às vezes. Aqui os chats das nossas lives, eles são, graças a Deus, 90% frequentados por pessoas de alto nível. De vez em quando aparece um bobo lá com aqueles negócios de nome para pegadinha e não sei o que, ou falando alguma bobagem cheia de ódio, cheia de preconceito. Mas esses aí também eu me livro logo, não deixo crescer por aqui não. Mas é lamentável que as pessoas percam o tempo delas para ficar escrevendo isso. Os mesmos que odeiam as mulheres, e aí Freud explica, né? Não adianta falar de religião, não sei o que, Freud, né? Freud, totalmente Freud. Tem que ver lá, fase oral, não sei o que, Os mesmos que odeiam o futebol feminino são os que odeiam os meninos, que historicamente salvaram o Santos. Então é melhor a gente começar a aprender a se comportar de forma mais humana quando for tratar desses assuntos, tá bom? Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. E Cicobi Unimaes Metropolitana, sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias. Telefone é o 13 3229 8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro com a incorporação do Cicobi Santa. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.